Meus caros fotógrafos e fotógrafas aqui do queridíssimo, ilustríssimo podcast Fotos e Fatos, um podcast informativo promovido pela Escola de Fotografia. Estamos aqui em Curitiba, no Paraná, sul do Brasil, para você que tem interesse no âmbito da imagem, para você que tem interesse no âmbito da arte e para você que tem interesse no âmbito inteligente de produção, que não se confunde com as velhas tecnologias, com os velhos achismos de que a câmera é que faz o serviço e de que o fotógrafo é um ser mecânico, um ser que meramente repete o ato de fotografia. Se fosse assim, perguntaríamos para o cozinheiro, como com certeza o nosso convidado de hoje já deve ter trabalhado com comida, perguntaríamos para o cozinheiro que fez a excelente comida que você está comendo naquele dia, qual que é a panela Tramontina que ele usa, porque aquele inox ou aquela chama daquele fogão realmente faz a diferença na comida, porque a comida ficou muito gostosa e com certeza foi o fogão e com certeza foi a panela, não é mesmo? Este podcast Fotos e Fatos, então, gravado todas as quintas-feiras com o intuito de trazer novas soft skills para você que é da fotografia, para você que gosta do mundo da imagem, do mundo da arte. Então, se aperfeiçoar conceitualmente, aumentar o tamanho do seu cérebro, expandir o tamanho do pensamento e conseguir adquirir e agregar novos pontos a partir das referências e a partir das ideias que estabelecemos aqui. Meu nome é Guilherme Bressan, eu sou o idealizador e o fundador da Escola de Fotografia aqui em Curitiba há 3 anos atrás, e aqui nós colocamos o aluno no centro da experiência, nós levamos a arte e a fotografia levadas a sério, não fazemos megas turmas de 15, 20 pessoas para falar sobre arte, algo que se constataria inviável, e aqui o ensino é realmente personalíssimo, com o aluno no centro da experiência, o que nos dá a possibilidade de conhecer melhor a pessoa, saber de onde ela vem, quais são os gostos e quais são as intenções dela. E com muito prazer que eu recebo hoje uma pessoa um pouco alheia à área da fotografia, mas que ao mesmo tempo está totalmente inserida dentro da área de fotografia, pois quando eu falo de um videomaker é aquele que a gente tem que admirar de alguma maneira pelo frescor do seu olhar, pela capacidade de observar o mundo e saber prestar esta fotografia continuada. O trabalho de um videomaker é delicado, é rebuscado, é complexo, como se fosse então um fotógrafo duradouro. Então, quando eu falo de cinema ou de vídeo, eu estou falando de outra coisa totalmente alheia à fotografia, só que eu estou falando precisamente da mesma coisa que a fotografia, isso e outros assuntos que queremos discutir hoje com Vitor Melo, nosso querido Tidão. Seja bem-vindo, Tidão, ao podcast Fotos e Fatos, onde poderemos falar sobre tudo. Obrigado, galera. Obrigado, Gui, pelo convite. Estamos aí um pouco para falar sobre fotografia, audiovisual, vídeo. A gente é uma área irmãos, né? Fotografia, vídeo se completam, não seria nada de um sem o outro. Exatamente, são os co-irmãos, né? Como se fossem os dois grandes rivais da capital, de que seria da rivalidade Atlético e Curitiba, por exemplo, ou Atlético Mineiro e Cruzeiro lá em BH, se não fosse um ao outro. Então, quando eu estou falando de fotografia, eu estou falando de um take, e quando eu estou falando de videografia ou de videomaking, né? Estou falando de vários takes. Então, a própria ideia do objeto que permitiu fazer o cinema, ele meio que é aquela velha discussão ali do final do século XIX, do kinetógrafo, do cinematógrafo, dos irmãos Lumière, e aquela coisa, para quem foi o 35mm, para quem foi realmente desenvolvido aquele equipamento. Então, é um assunto que meio que ele nasce da mesma molécula, né? Ele é quase uma metástase, né? Uma repartição do mesmo ser, da mesma entidade inicial. Para começar nosso papo, então, eu queria que você realmente começasse a me contar quem é você, como começou essa tua carreira e, assim, se você tinha alguma ligação com o vídeo ou com a fotografia antes mesmo de pensar que poderia ser videomaker ou fotógrafo. Então, Gui, essa história começa um pouco longe demais, digamos assim. Quando criança ainda, época de Windows Movie Maker, quem nunca editou um vídeo no Windows Movie Maker? Eu editava por brincadeira, por hobby, assim, pra família e tal. Chegou um determinado momento que passei por muitas coisas, fui viajar, fui morar fora, me graduei em outra área
nada a ver com vídeo, até que eu parei e voltei atrás, né? Falei, cara, se eu fazia uma coisa por hobby, por que não posso transformar isso no meu trabalho, né? E foi aí que resolvi dar uma chance e comecei a editar vídeo. Isso foi ali por 2018, comecei a editar vídeo para uma campanha de político, né? Para uma deputada que era amiga minha, de graça, na parceria mesmo, até que a gente fez um belo trabalho e o pessoal começou a perguntar, e aí, Victor, você filma também? E eu falava, não filmo, eu só edito. Mas a frequência das perguntas começou a ser tão grande que eu comecei a falar, não, eu gravo. Ah, então vamos marcar? Eu falei, cara, vamos gravar, mas eu tô esperando chegar minha câmera, né? Aí o que eu fiz? Fui pro Paraguai com um brother numa missão de buscar uma câmera lá, comprei uma câmera, uma lente, e já saí gravando, cara, nos meus 2 primeiros meses. Meu primeiro vídeo foi dia 1º de abril de 2019, primeira vez que eu dei o REC, assim, pra ler, né? E trabalhei uns 2 meses de graça, fazendo vídeo para amigos e tal, e até que eu caí no mundo do stand-up comedy. Aqui em Curitiba tinha um rapaz só que fazia filmagem, a demanda aqui era grande até então, porque tínhamos o maior bar de comédia do Brasil aqui em Curitiba. Um foi me puxando e foi puxando o outro, até que eu virei o videomaker dos comediantes aqui de Curitiba. Diante da pandemia, fechou, né, o Curitiba Comedy Club, os outros bares pararam também, aí eu me obriguei a buscar outros tipos de área, como vídeo institucional, vídeo marketing, e hoje estamos aí, trabalhando com tudo, com vídeo. E a quantidade de requerimento, né? Assim, a gente tem muita requisição por parte do vídeo hoje, né? Até em plataformas como o Instagram hoje, me parece que é bem evidente a preferência que eles têm sobre dando preferência pela imagem animada do que necessariamente pela foto, né? Tanto a gente vê TikTok, tanto a gente vê Reels, quanto a gente vê IGTV, são todos braços da própria fotografia animada, da própria imagem em ação, né? Então, talvez a tendência do mundo seja cada vez mais participar do universo do vídeo e talvez minoritariamente, eu não digo desaparecer, porque a fotografia de seres humanos, eu acho que pelos próximos 100 anos não vai desaparecer, mas a nível de requisição, talvez o vídeo seja tão ou mais importante quanto é, por exemplo, um fotógrafo. Uma coisa que eu sempre comento com alunos aqui dentro, é muito mais provável que você precise de um fotógrafo hoje do que você precisa, sei lá, de um engenheiro ou de um advogado, sabe? De um médico, talvez agora em pandemia ainda não, mas é bem plausível que você realmente tenha que ter um trabalho de um fotógrafo, no sentido de que o futuro agora de uma sociedade 5.1, falando de uma sociedade de informação, de uma sociedade assim onde a gente, dos blockchains, né, a gente acaba com os intermediários, a gente faz tudo pela nossa conta, então assim, quanto mais o profissional realmente tiver uma seriedade e uma respeitabilidade no trato do produto dele, no sentido de fazer barba, cabelo e bigode, foto, vídeo e coisa bem feita, e de ter uma linguagem, de ter uma identidade, um posicionamento bonito no mercado, acho que mais arregado vai ser para o cara, né? Mais vantagem ele vai ter ao sair na frente, né? O que você tem visto do mercado nesse sentido? Olha, o que a gente percebeu muito, né, que digamos que eu comecei a surfar essa onda da internet justamente quando eu comecei, ali por 2018. Mas se a gente for voltar um pouquinho mais atrás, antigamente as pessoas viam vídeo como TV e cinema. A partir do momento que a internet entrou, YouTube, Instagram, Facebook, as grandes produções, né, até de mercado publicitário, elas começaram a enxugar, né, porque hoje uma câmera de celular você consegue fazer um vídeo. 4K, você filma em 4K no celular com hoje, certeza. Né? Não, tem internet, acho que o Samsung, o novo, filma em 8K, se não me engano. O S21, se não me engano, ele filma em 6K, 8K. Então, a partir do momento que a internet entra e começa a bombar o YouTube, com uma câmera você consegue gravar o seu próprio conteúdo. Diminuiu o orçamento até das produtoras, e com uma câmera DSLR ou mirrorless você consegue fazer material de alta qualidade, e assim, hoje todo mundo quer gerar conteúdo, né? Então, com celular, com câmera, com webcam, você consegue gravar e jogar na internet. A demanda vem aumentando, né? Porque novos youtubers estão aparecendo, todo mundo quer aparecer nas redes sociais, todo mundo quer mostrar o seu negócio, quer contar a sua história,
E isso, para a gente que trabalha com vídeo, tem sido uma oportunidade gigantesca. E a gente tem se perguntado aqui, às vezes eu e o Maurício, a gente pergunta muito a questão de que será que vai acontecer com o fotógrafo, ou aí eventualmente falando do videomaker também, o que aconteceu com o coaching, né? Hoje, assim, se você realmente for um coaching, acaba sendo meio que uma ridicularização, mas houve um tempo em que a demanda de coaches no mercado, a oferta desse tipo de serviço no mercado, era realmente uma coisa gigantesca. Aí você parava para pensar, putz, todo mundo pode ser coach. A gente meio que depurou esse senso crítico e a gente já não aceita qualquer tipo de serviço e demanda nesse sentido, sem ridicularizar, assim, entende? Talvez, eu penso que, sendo bem otimista, de tanto fotógrafo, de tanto videomaker, às vezes até videomaker é um serviço mais escasso, mas, porque exige uma certa técnica, exige um equipamento, um suporte de disco e de rodagem para você realmente manejar esses arquivos. Você trabalha ali com 50 GB, 60 GB rodando, bombando o teu Premiere, bombando o teu Final Cut, entende? É uma outra circunstância. Não é tão fácil você acabar virando um videomaker do que é quando você acaba virando um fotógrafo. E a dúvida que nos surge aqui, eventualmente, é, putz, será que daqui uns dias a gente vai estar falando, cara, mas você não é fotógrafo, você não estudou, e assim, chegue num patamar de ridicularização ou de exigência, ou de pelo menos esclarecimento do mercado para com esse profissional que realmente está vendendo fumaça? Sabe, assim, de onde você vem? Por que você fala? Isso seria um cenário ideal, assim, pra gente daqui a 10, 15 anos no mercado, né? Mas o que você pensa do videomaker, assim, qual que é? Existe muito no mercado hoje? Tá uma prostituição de valores? O pessoal reclama que o preço é caro? Como é que é? Então, eu fiz parte dessa leva, né? Quando eu comecei, a galera falava, agora tá fácil comprar câmera, apertar o REC e sair gravando. Não, a gente tem que mostrar o trabalho depois de pronto ali, editar tudo certinho, fazer uma boa captação, um bom briefing, um bom roteiro, saber contar a história por trás do vídeo, e aí você consegue mostrar o seu valor, mas tem muita gente que trabalha há muito tempo no mercado que realmente, não vou falar que ridiculariza, mas ainda tem um certo preconceito, sabe? Eu ouvi dizer uma vez que a nossa profissão de videomaker e de fotógrafo hoje, ela se compara com um DJ nos anos 2000. Todo mundo queria ser DJ, todo mundo, era uma febre e tal, e aí agora veio do coaching também. Agora eu sinto que está nessa febre ainda, tem muita gente entrando, muita gurizada boa que está entrando aí. Eu acho que tem espaço para todo mundo, porque são muitos nichos. Tem desde você fazer vídeo para o YouTube, até fazer vídeo para comércio local, às vezes até o teu vizinho está precisando de alguma coisa de vídeo, você vai conseguir atender ele. Cinema, que é uma coisa que é muito mais elaborada, que exige muito estudo. Então, eu acho que tem área para todo mundo ainda. Os equipamentos cada vez estão mais acessíveis, agora não tanto por conta do dólar, né, que está muito alto, mas eu acho que ainda tem muita área ainda para a gente entrar. E qual que é a tua área? Da onde você vem antes do videomaker? Cara, eu sou engenheiro agrônomo. Engenheiro agrônomo, então tava com os números na cabeça ali. Isso. É uma baita reviravolta. É uma mudança muito brusca, cara. E aí, o que você fazia? O que você fazia de hobby antes de realmente se envergar para esse lado? Cara, eu sempre fui um pouco dos games, né? Como você pode ver aqui, cadeira gamer. Gosto de esportes também, jogar futebol, jogar basquete. E a música, né? Eu desde meus 12 anos eu toco violão, agora tô meio parado, tá bem enferrujado ali as coisas, mas música é algo que me toca bastante ainda. E tem tudo a ver a música, né? A questão do sync da música. Você acha me ajudou demais. Você acha que é assim um perfeccionismo que você acabou adquirindo de uma carreira das exatas, junto com a tua facilidade com relação à música, você acha que consegue aplicar isso no teu trabalho? Aplica. A música me ensinou muito na questão de batimentos por minuto ali, né? Tanto da melodia da música, para você conseguir fazer o corte na melhor posição possível, sincar tudo certinho. E a engenharia, a organização com os números, né, cara? Como é uma área muito detalhista, então, na hora da edição ali, cara, enquanto eu tiver um pelinho, digamos, num frame ali, se não tirar, parece que o trabalho não está completo, sabe? Então, esses detalhes, assim, da engenharia me trouxeram para o vídeo, me ajudaram bastante. Quantos % da tua vida hoje você é videomaker, Tidão? Cara, 100%, cara. 100%? Se eu não tô trabalhando, eu tô consumindo conteúdo de vídeo, tento me relacionar cada dia mais com as pessoas da área. Final de semana eu procuro um pouco esfriar a cabeça, ficar mais com a família, com a namorada, os amigos, mas enquanto eu tô dentro do meu escritório, que é aqui em casa, né, eu sento aqui na cadeira às 7 horas, só eu 7, 8 horas da noite.
Tá tendo um fluxo de trabalho interessante? Você tem trabalhado bastante com vídeo na pandemia? Eu digo assim, que no começo da pandemia, fiquei 4 meses sem trabalhar, pelo fato de não sair de casa mesmo, mas depois que eu falei, não, agora eu vou começar a me cuidar e vou sair de casa, tem trabalho sim. Para esse mês eu tô com a agenda, agora julho, né? Aí julho eu tava com a agenda lotada, como eu não nichei ainda o meu segmento, então eu pego um pouco de cada, né? Institucional, marketing, tem um pouco de evento também, sempre tem gente ligando para pedir orçamento, e assim estamos indo, cara. Eu acho que essa vida de autônomo, né, vamos dizer assim, é um pouco de montanha-russa. Então tem mês que tá bombando, às vezes tem mês que tá um pouco mais fraco, mas uma demanda de trabalho assim crescente. Eu costumo dizer aqui para o pessoal, quando a gente fala um pouco de aulas de mercado de trabalho, que o fotógrafo ele tem que acabar dividindo o tempo dele de uma maneira útil, porque se ele não conseguir repartir o tempo dele entre fotografar, tratar e captar cliente, então, né? Então, assim, ter uma maneira mais mercadológica do agir, meio que ir atrás de novas oportunidades, mostrar-se. Como é que você gerencia essa coisa do, assim, se fosse para falar em atividades prioritárias para um videomaker no mercado hoje, assim, até levando em consideração o pessoal que está começando agora, que vai estar ouvindo a gente com relação ao que posso fazer agora, qual que é o teu procedimento hoje com relação ao mercado e o que você comentaria com a pessoa que está começando no âmbito do vídeo hoje? Olha, é uma boa pergunta, Gui, porque as pessoas acham que quando você está com a câmera na mão, você tirar a foto e fazer o vídeo, você já vai conseguir cliente. E a gente sabe que não é assim. A gente tem que bater de porta em porta oferecendo o nosso trabalho. E às vezes, por a gente estar trabalhando com arte, a gente esquece dessa parte mercadológica, de atrair novos clientes, de buscar, de você saber fazer um fluxo de caixa, de você saber divulgar bem o seu trabalho. No começo, óbvio, você tem que estudar técnica, você tem que estudar edição, você não precisa ter o melhor equipamento, mas você precisa, antes de tudo, ter um bom relacionamento com as pessoas, né? Saber fazer um bom networking, aproveitar o seu ciclo de amizade para poder oferecer o seu trabalho, mesmo que seja de graça no começo. Às vezes ainda, quando surge algum tipo de trabalho que eu nunca fiz e eu quero fazer, eu ofereço serviço de graça, porque eu sei que a partir desse trabalho vai me render outros trabalhos. As pessoas acham que começar a fazer vídeo, por ser uma profissão que está hypada, né, agora, você vai ganhar muito dinheiro, porque esses influencers hoje, de vídeo, eles estão muito bem, eles estão mostrando a vida deles, e todo mundo que está começando agora acha que vai ser a mesma coisa. Não, primeiro tem que saber dar os próprios passos, é bom ter pessoas, mentores, né, no começo. Eu não tive, no começo, alguém que pegasse na minha mão e falasse assim, cara, faça isso, mas eu não tinha cara. Então, para quem está começando agora, você pode começar com o teu celular, você pode começar editando através do teu celular, mas mantenha sempre em mente que a melhor coisa para você começar agora é o relacionamento com as pessoas. Você saber buscar elas e saber tratar elas de forma como elas merecem e oferecer seu trabalho em cima disso. E como é que você busca elas hoje? Cara, prospecção eu faço através de Instagram, basicamente, 80% do Instagram. E eu uso muito 80 não, vamos dizer 60% e 40% de indicação, cara. Indicação ainda é uma coisa que é o melhor marketing, né? Você faz um bom trabalho, as pessoas acabam indicando o seu trabalho. Isso acaba propagando, né? Assim, é muito saudável e talvez a forma de mercado mais viável, que mais seja garantida é a indicação, né? Com certeza. Quando o cara sabe assim, puto, o rapaz trabalhou bem, assim, e como é difícil você recomendar alguém para alguém hoje no sentido de que trabalha bem, né? A gente trabalha muito mal, né? Estamos acostumados num mercado brasileiro hoje desleixado, né? A gente trabalha muito mal. Eu tô cansado, cara. O que eu mais tô cansado de ver é gente que se diz especialista em determinada coisa e que acaba não correspondendo na prática, sabe? Não existem muitos parâmetros hoje para você julgar a especialidade de ninguém, né? Outro dia mesmo estávamos comentando aqui, eu e o Maurício, porra, ele é um cara que se prepara há 5 anos para fotografar alimentos, sabe? É uma pessoa assim que tem realmente uma preocupação técnica, um cara que se cobra demais, é um cara que tá assim sempre buscando saber referência, buscando fazer trabalho novo, que nem você falou, eventualmente fazendo um preço promocional para conseguir topar e ter um desafio novo para encarar pela frente. E aí a vizinha dele veio com os papos, aí o cara há 5 anos trabalha com isso e se prepara para trabalhar com isso. Ela falou assim, o que você acha de eu virar fotógrafa de alimentos, tal, não sei o quê?
Aí ele falou, não, acho legal, é uma coisa que tem bastante mercado, veja aí o Instagram, veja aí o iFood, veja aí não sei o quê. E aí diz que 3 dias depois ela mudou o nome dela para, não sei o que lá, Cibele Photo Art. Assim, entende? E essa é a questão. A liberdade, ela chega a ser tanta que ela chega a ser prejudicial, tá? E eu posso ser um pouco mal interpretado por mentes mais restritivas e conservadoras, mas a gente vive uma sociedade das liberdades, talvez até em certo patamar, a sociedade da libertinagem. A gente ultrapassa a possibilidade de liberdade, a gente tem tanta liberdade que a gente já não sabe mais o que fazer com ela. Na mesma medida, informação. A gente tem tanta informação que ela fica sobrecarregada, a gente fica com a informação no pescoço, até o nariz de informação, já não sabe mais o que fazer com ela. Vide-se fake news, vide-se movimentos monarquistas, movimentos terraplanistas e um monte de informação desencontrada que gera essa possibilidade de você ir além da liberdade, né? Uma coisa que tem se questionado muito, e agora entrando num âmbito mais social e político, é a questão do que até que ponto eu sou livre para falar o que eu penso, né? E é um debate bastante contemporâneo, porque se a gente olhar de um lado, eu sou livre para falar o que eu penso desde o momento que eu não cometo um crime. Mas se eu olho do outro lado, quanta coisa atualmente é deixada de ser falada no sentido de não sofrer retaliação, no sentido de não sofrer cancelamento, entende? A política do cancelamento ela é uma política bastante danosa para a nossa sociedade em si, sabe? Ninguém tem que pegar erros e equívocos de alguém e ostentar isso como se fosse uma bandeira, como se fosse um troféu, sabe? Acho que o ser humano é passivo de erros. A gente não tem que condenar de uma maneira tão fácil, da mesma maneira como a gente não tem que idolatrar de uma maneira tão fácil, e aí volto naquele papo dos videomakers influencers, entende? Cara, o influencer para mim é uma coisa que eu até hoje, eu tô com 30 anos, eu não consigo cognitar, eu não consigo raciocinar como é que você realmente, vou pôr várias aspas aí, mas perde tempo seguindo a vida de um cara, entende? Porra, cadê? E por isso se fala tanto em crise de subjetividade. Será que eu consigo montar uma subjetividade hoje sem ser influenciado por algum influencer? Talvez realmente vivamos a era do fim da subjetividade. Mas isso é um debate bastante contemporâneo, um debate político, social, não é uma esfera que a gente vai acabar parando aqui. Mas eu queria falar com o Tidão também sobre algumas questões, então, quando a gente vai além, quando a gente tem a possibilidade de vivenciar, então, uma outra cultura, como é o caso de que eu e o Tidão conhecemos a mesma cidade, o Tidão passou algum tempo nessa cidade que eu morei por 3 anos e meio, que foi Valência, na Espanha, uma cidade maravilhosa, e é uma cidade, assim, muito à frente com relação à ética social, muito à frente com relação às preocupações cidadãs, muito à frente com relação à questão educacional, quase ninguém paga faculdade integralmente particular lá, as pessoas têm um subsídio bastante interessante do governo para seguir estudando e seguirem se aperfeiçoando. E me conta da tua experiência em Valência. Você conseguiu entrar em contato com algum tipo de arte contemporânea lá, com algum tipo de referência artística deles mesmo? Qual que é o teu interesse com relação à arte e como que você aproveitou isso nessa tua viagem para a Europa? Olha, Gui, bom, a gente vai começar a falar de Valência aqui, eu acho que vou escorrer uma lágrima aqui daqui a pouco. Porque É complicado, corta o coração do caboclo, né? Corta, velho. Valência foi uma cidade que não fiquei 3 anos como você, né? Fiquei 3 meses apenas, mas com certeza tá guardado aqui num cantinho do coração. Naquela época, em Valência, que eu morei em 2017, foi ali que eu comecei a enxergar que eu poderia trabalhar com vídeo. Eu lembro até hoje, cara, que eu tava na praia. Nova Rosa? Puta vida, onde era a minha casa lá, cara? E eu tava conversando com uns amigos, porque foi assim, eu tava morando nos Estados Unidos, né? Como que eu cheguei na Espanha? Vou começar uma breve história. Trabalhava com agronomia, larguei, fui para os Estados Unidos. Trabalhei lá com um amigo nosso, na parte de construção civil, jardinagem, juntei um dinheiro, falei, beleza, fiquei lá os 6 meses, vou voltar pro Brasil. Mas foi bem uma época difícil no Brasil, que tava aquele esquema de papelão na carne e tal, tava os preços todos subindo e eu não tinha ainda algo definido do que eu iria fazer. Peguei essa grana e me mandei para a Espanha. Fui para lá porque eu tinha vontade de aprender a falar espanhol. Hoje, vamos dizer assim, dou aquela enrolada ainda do portunhol, mas fui para lá. Eu fiz a inscrição numa escola de línguas, né, de espanhol. Fiquei lá 3 meses aprendendo espanhol. Ali, muitas culturas, muita gente, muita nacionalidade diferente, acabei conhecendo. Eu cheguei nessa ponto onde eu queria, quando eu estava lá na praia de Malva Rosa, eu estava conversando com uns amigos e tinha um menino de
19, 20 anos, estava estudando economia, um holandês. Ele falou, cara, eu acho que você é um cara muito criativo, cara. Você sempre tá falando de arte, de foto, de vídeo, você sempre tá com o celular tirando foto no momento, sempre registrando tudo, por que você não começa a trabalhar com isso? E foi aí que eu falei, cara, tô levando a baile de um cara de 19 anos aqui, extremamente apaixonado pela profissão, pelo estudo dele naquela época. Eu falei, cara, é verdade, eu já pensei já, porque eu edito vídeo pro hobby e tal. E foi ali que eu comecei a plantar a sementinha, sabe? Quando eu voltei pro Brasil, começo de 2018, eu falei, cara, é isso aí, vamos começar a trabalhar com isso. Então, a Europa te incitou a pensar em coisas menos técnicas para sua vida, talvez? Não técnicas, mas fazer aquilo que te move, né, cara? Porque até então eu tinha feito um curso que eu achava que eu gostava, mas foi muito por influência, né, da minha família. Quando eu resolvi abrir meu olho de buscar no interior do que eu gostava mesmo, foi a partir dali. Foi ali que eu comecei, vou começar a estudar sobre vídeo, começar a estudar sobre edição, começar a buscar o meu caminho, né? Então, se a gente for pegar o resultado disso, hoje já estamos com 2 anos e meio, né, de profissão, e eu acho que possa ter nascido ali nas areias de Nova Rosa. E não está nada mal. Para quem não conhece a praia de Malva Rosa, é Malva Rosa com L, Malva Rosa. É uma praia muito turística, maravilhosa e tranquilíssima nessa cidade de Valência. Ainda faz parte de Valência e está logo ao lado de uma outra praia maravilhosa que se chama Alboraia. E também está ao lado de uma outra praia maravilhosa que se chama Porto Saplaia. Aliás, o sul da Espanha inteiro tem praias amistosíssimas, desde Dénia, Gândia, Alicante, Costa Blanca, Ibiza, tem muita praia ali, é muito interessante. Foi para Alicante, Gui? Fui para Alicante, fiz algumas fotos lá, eu fiz um trabalho documental na rua lá bastante interessante. Eu acabava conhecendo vendedores de balão, cara. Foi um episódio bastante interessante, porque tinha muito vendedor de balão lá, e eu tava sozinho, e aí eu meio que ficava assim nos locais onde eles ficavam, esperando as minhas fotos, fazendo uma imagem ou outra, e aí eventualmente fui conhecendo eles. Aí eu acabei fazendo diversas fotos de vendedores de balão. Tem uma praia que chama San Juan, abaixo de Alicante, ali você pega um metrozinho, em 20 minutos você tá ali. Gente, e ali eu tenho fotos lindíssimas, é uma praia ampla, vasta, na época não tinha pandemia, ficava uma rapaziada na areia, eles têm muito mania de colocar essas mesas em calçadas que chegam até a praia, né? Então, assim, terminou gente nas mesas, já começa gente na praia. Então, é um ambiente bastante curioso e é bastante instigante para você quando você está no começo, no sentido de realmente querer mostrar tudo. E aí que eu ia te perguntar, você falou de uma maneira tão natural aquilo que te move, o que é que te move hoje? Eu vou te falar o que me move, cara. Eu acho que o que me move hoje é você ser apaixonado por aquilo que você faz, cara. E desde quando eu comecei a trabalhar com vídeo, eu era um cara que vivia doente, cara, pra você ter ideia, gripado, dor de cabeça. Nunca parei muito no trabalho, porque eu juntava dinheiro, queria viajar. E, cara, depois que eu vi que era isso mesmo, que o vídeo era o que realmente me movia, cara, minha vida mudou muito, assim, da água pro vinho, cara, porque não tô falando da parte de dinheiro, né, mas da parte de você se sentir realizado quando você faz um trabalho e as pessoas te parabenizam pelo seu trabalho e você se sente feliz de ver aquelas imagens rolando na tela. Hoje, posso falar que o vídeo é o que me move, cara. Mas assim, você se apaixona pela personalidade da pessoa, pelo corpo da pessoa, pela rotina da pessoa, pela forma como a pessoa fala. Qual que é a paixão em específico do vídeo? Assim, o que você fala? Cara, é isso aqui. Cara, o vídeo, você pode usar várias linguagens, né? Quando você mostra o vídeo, mas o principal é contar uma história. Então você faz lá, digamos, um apanhado de imagem, cria um roteiro, cria toda uma narrativa em cima disso e você consegue transformar a história. Por que que hoje, no mercado de vídeos, o casamento é um dos que mais pagam? Porque ele conta uma história, se a gente parar para pensar. Tem toda uma história antes daquele casal que está ali no altar e as pessoas estão ali para sentir essa emoção que está dentro do evento. E o vídeo, ele consegue trazer essa narrativa de contar, por mais que não precise das imagens do passado, mas consegue transmitir aquelas imagens que estão sendo registradas ali, até o beijo da noiva, até a comemoração, a celebração, num produto que conta a história do casal. Então, um documentário conta história, filme, o que tem vídeo tem alguma história para contar.
Entendi, era justamente o que eu desconfiava, assim, eu pescava diante dessas tuas palavras alguma coisa que envolvesse o roteiro, me parece que o roteiro é uma coisa que te fascina, assim, você se propor a contar a história de uma melhor maneira possível, sabe? Isso parece que me soa, me transparece bem evidente da tua parte. Sim, sim. Roteiro é uma parte muito difícil, né? Não vou dizer que eu sou um dos melhores escritores e roteiristas aí. Conheço até um amigo meu que trabalha com longa-metragem, um diretor de cinema, ele é roteirista também, é impecável o trabalho. O vídeo, ele começa ali, né? Você fazendo um bom planejamento, um bom roteiro, e você aplicar isso bem numa pré-produção, na produção, isso aí é primordial. E não só o vídeo, viu? Eu sempre costumo falar que o fotógrafo ele precisa ser um contador de histórias, um narrador. E para você que nunca ouviu falar o que é narrativa, velho, dê um Google urgente. E para você que faz fotografia de qualquer coisa que você faça, você precisa urgente saber o que é narrar, o que é contar a história. E desenvolvimento de projeto, pessoal, não faz só parte do vídeo, viu? Eu sempre falo também, um ensaio, um tipo de documental, qualquer coisa que a gente venha a se propor a produzir de maneira artística, é preciso que tenha o trilho por onde ele vai passar. É muito fácil, quando eu estou no meio da arte, eu me perder em pensamentos e em assuntos subsidiários. Assim, são muitas coisas realmente que vêm no bololô de informações, que vem no todo, nessa disposição de ânimo, nessa coisa quando eu estou me propondo a começar algo. E aí que vem uma coisa que também é muito relacionada com a fotografia. Às vezes é mais importante dizer não do que dizer sim. É cortar com vontade de ferro aquilo que não te interessa. E aí, tanto a nível de enquadramento, quanto a nível de roteirização, quanto a nível de qualquer tipo de preparo de projeto. Se não te interessa, por mais que a empolgação te mostre aquilo como um assunto realmente interessante naquele momento, não vale a pena. E eu vou até te contar um caso agora. Eu desenvolvi um trabalho com um grupo de ciganos, uma comunidade de ciganos que morava ali em El Clot, que era pertinho da Malva Rosa, é o bairro do lado da Malva Rosa. Para cima tem a Alboraia, que eu te comentei, e para baixo tem o Cabanhal, que chama. Eu desenvolvi um projeto com os ciganos do Cabanhal, e envolvia foto e vídeo, envolvia uma série de questões narrativas no sentido da sensação. E eu um dia achei uma senhora lá, que ela sabia o nome de todas as famílias que tinham chego ao bairro, que ela sabia as datas de todas as chegadas de lugar onde moravam, nome de gente que virou rua, nome dos políticos que mandavam na época. E essa senhora, assim, realmente, na hora que eu tava filmando ela numa entrevista, eu falei, cara, essa senhora é o meu super trunfo. Essa senhora garantiu meu trabalho, essa senhora isso, essa senhora aquilo. E no final das contas, dentro de uma narrativa que envolvia sensação, essa senhora só representava informação. O que eu fiz? Não consegui usar a senhora no produto final, entende? Assim, não consegui usar nada da senhora, porque a senhora era absolutamente técnica. E é aí que a gente está falando, gente. Narrativa faz totalmente sentido e coerência só a partir do momento que ela for pensada com antecedência. Eu preciso saber por que trilhos eu vou estar passando. Não adianta eu chegar no ensaio e conhecer a pessoa no dia do ensaio. Não adianta eu chegar no meu cliente que eu vou fazer a rodagem daquele filme ali hoje e não ter conhecido as instalações do lugar dele e o material humano que vai ser gravado antes desta oportunidade, entende? Tudo que passa dentro do sentido de improvisação e de achismo tende a não funcionar tão bem quanto quando você se programa com certa antecedência. Então, qual que é o grande recado? E aí que está uma aproximação entre a foto e o vídeo que é muito específica e muito pontual. Inclusive, os americanos têm um termo para lidar com isso, que deve ter no vídeo também, que é o storytelling, né? Você saber contar, você saber realmente transmitir aquela realidade de uma maneira coerente e ordenada. Tinha uma parte do professorado europeu, eles falavam muito em sintagma. Sintagma é uma figura da questão lexical, né, da questão gramatical da língua portuguesa, e não só portuguesa, do latim em si, vem do grego, sintagma. Então, o sintagma representa essa coisa, a coerência para fazer sentido. Não adianta você falar assim, filmou o Vitor 4 ovos amanhã. Tem que fazer sentido, entende? Assim, o Vitor amanhã tem uma atividade diferente de filmar 4 ovos na feira. Entende? Assim, é preciso ter uma coerência narrativa para que eu consiga um certo tipo de entendimento, né? E aí que é a questão.
toda a imagem é construída. E o vídeo tem uma vantagem nesse sentido com relação à fotografia, porque o vídeo tem uma possibilidade de construção um pouco mais requintada. A mensagem não fica tão aberta. Eu posso liberar ou eu posso manejar o meu leitor, a minha audiência, o meu espectador, num sentido muito mais restrito e muito mais vinculado à vontade da direção. Então, a direção de cena, talvez, a vontade do diretor com relação ao produto final do vídeo, pode que seja mais brusca do que necessariamente a da foto. É isso mesmo. O trabalho começa na pré-produção. Se você deixar para dar o REC ou, né, apertar o obturador somente no dia ali pronto, isso não vai ter resultado aquilo que você está esperando ou que o cliente esteja esperando, né? A pré-produção, eu aprendi isso com um amigo meu, né? Esse amigo diretor aí. Se você não saber fazer uma pré-produção bem feita, a locação, quem que você vai filmar, o que você precisa, a movimentação de câmera que você vai utilizar no dia, captação de áudio. No outro dia você chega lá na hora de apertar o REC, você já tá tremendo. Você não sabe. E como é difícil fazer pré-produção, né? É difícil, é difícil. Eu, quando faço, quer dizer, quando eu pego um trabalho e faço minha pré-produção, é um dia de pré-produção, é um dia inteiro. E só pepino, geralmente uma questão é resolver pepino, né? E são pepinos que a gente não tem tanta previsibilidade, né? São pepinos que acontecem no dia, claro. Né? Quando você faz um evento, por exemplo, é até um pouco mais mecânico, assim, você sabe que você tem que pegar certas situações e pronto, mas alguma coisa pode acontecer na hora que foge do seu controle, isso é normal. Mas quando você vai fazer um vídeo de uma campanha, um vídeo marketing, um documentário, um filme, você tem que deixar isso tudo bem planejado, tudo bem definido, para você não dar margem de erro. Se você tem uma margem de erro muito grande, é capaz de você perder seu produto. Perder o produto, deixou o cliente infeliz e você perdeu dinheiro e pode responder processo. E o vídeo acarreta uma responsabilidade muito grande, né? Porque só a questão do foco por si só já é algo que, daí você filmou o beijo da noiva desfocada, você vai fazer o quê, meu filho? Vai fazer o quê? Cara, duas coisas então, né? Aquela coisa, perdeu o foco e estourou o branco, velho, sente e chora. Que não tem o que fazer, velho. Eu participei de um longa-metragem, eu fui foquista. Não tinha tanta experiência assim com foco, né? Mas eu fiz alguns exercícios, passei por um processo de aprendizagem de foco, né? Usando follow focus com sistema de transmissão e tal. E a primeira cena que me colocaram para fazer o foco foi já uma das cenas mais loucas do filme. Assim. Foi a reação do ator vendo o pai dele morto. Então, movimentação de câmera bem bagunçada, assim, sabe? Pra dar aquela questão de drama, de adrenalina. E eu ali com o foco. Já chegou segurando o foguete pelo rabo. Meu Deus, acabou a cena ali, eu comecei a tremer. Falei, cara, meu Deus, o que eu fiz, não sei o quê. E comecei a chorar, cara. Falei, não, tá louco. Cheguei pro meu amigo, o diretor, falei, cara, eu acho que deu B.O., velho. Olha a cena que você coloca já pra fazer de começo. Ele, calma, velho, calma. Vamos ver. Deu que deu certo, tranquilo, depois fui pegando mais experiência. Mas, assim, a profissão de foquista, cara, eu bato palma, velho. Porque quando eu fiz, eu falei, nossa, se você errar ali, cara, não existe um software, não que eu saiba, né, que vai lá e vai deixar a imagem nítida. Como se tivesse não, foco não tem muito o que fazer, Tem, né? É a questão, foco e queimou o branco, velho. A hora que queima o branco, vai embora. Temos preparado aqui um petit comité, um aperitivo do que o Vitor, o Tidão, nosso querido videomaker aqui, participante do Fotos e Fatos, preparou pra gente. Então vamos abrir o nosso bloco Fotos. Fotos e fatos, o que passou.